Vamos continuar nesse terceiro bimestre o estudo da trigonometria. Então, hoje vou definir para vocês o seno e o cosseno no ciclo trigonométrico. Então, eu tenho aqui um segmento OP, onde as coordenadas deste ponto P é M e N. E tenho aqui o ângulo alfa. Eu quero saber o cosseno e o seno desse ângulo alfa. Olha, o que é o cosseno e o seno desse ângulo alfa? O cosseno é o M, o seno é o N. Só isso. Então, eu tenho que o cosseno é o M e o seno é o N. Então, o cosseno e o seno desse ângulo alfa, o cosseno é o M e o seno é o N. Então, a que conclusão que eu chego? Que o cosseno está no eixo do x, então, o x é o eixo do cosseno, e o seno é o eixo do y, então, o y é o eixo do seno. Então, eu tenho o segmento aqui, ó, vou chamar aqui de B, esse OB aqui, no eixo do y, é o seno. Vou chamar aqui de M, esse PM aqui, ó, esse OM aqui, aliás, né, aqui no eixo do x, é o cosseno. Então, cosseno é o M e o seno aqui é o N, tá? Então, para você saber que o Y é o seno e o cosseno é o eixo do x, basta você lembrar, quem está com sono está deitado. Então, cosseno no eixo horizontal. Quem está sem sono está em pé. É o eixo do Y, o eixo vertical. Tá certo? Então, e isso, se você usar o triângulo retângulo, se nós usarmos o triângulo retângulo, dá pra gente definir bem que o cosseno é o M e o seno também é o N, porque nós já conhecemos cosseno e seno no triângulo retângulo. Então, eu tenho aqui, ó, que no triângulo retângulo, esse ponto aqui, esse segmento aqui, OP, vale 1, certo? Que é o raio do ciclo trigonométrico, tá? Então, aqui eu vou chamar a hipotenusa de H, aqui eu vou chamar de ângulo alfa, aqui eu vou chamar de N, aqui eu vou chamar de M. Então, o que eu tenho? O seno de alfa. Pela definição, o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, eu tenho que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o cateto oposto é N, a hipotenusa é H, né? O cosseno de alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é H. O cateto adjacente é M, dividido por H. E esse H? Esse H aqui, ó, que eu copiei esse triângulo retângulo aqui. Esse H aqui é 1. Então, aqui vai ser N dividido por 1, que é N. Aqui vai ser M dividido por 1, que é M. Então, certo? Então, dá pra gente ver realmente que o cosseno é o M e o seno é o N. Então, aqui é X, aqui é Y, certo? Então, essa é a definição do seno e do cosseno. Vamos ver agora os sinais do seno e do cosseno nos quadrantes, certo? Então, se eu pego um ângulo aqui no primeiro quadrante, dá para vocês verem aqui, ó, que aqui eu tenho ponto zero. À direita do zero eu tenho os números positivos, à esquerda os negativos, para cima do zero positivo, para baixo do zero negativo. Então, eu tenho aqui o cosseno, aqui o seno. Então, no primeiro quadrante, tá dando para ver aqui, ó, cosseno positivo, seno positivo. Pego agora um ângulo alfa no segundo quadrante. Então, aqui eu tenho o cosseno, aqui eu tenho o seno. Então, aqui o cosseno tá à esquerda do zero, é negativo. Aqui o seno tá para cima do zero, é positivo. Então, no segundo quadrante, ó, seno positivo, cosseno negativo. Agora, eu pego um ângulo no terceiro quadrante.
No terceiro quadrante, aqui, ó, eu tenho o cosseno, que é negativo, que tá à esquerda do zero, e tenho o seno, que tá para baixo do zero, também negativo. Então, no terceiro quadrante, ó, o cosseno é negativo, o seno é negativo. Ambos são negativos. Agora, pego um ângulo alfa no quarto quadrante. Então, no quarto quadrante, aqui o ponto zero, eu tenho aqui, ó, seno negativo, tenho aqui cosseno positivo. Então, no quarto quadrante, cosseno é positivo, o seno é negativo, certo? Então, ó, vamos fazer uma tabelinha, tá? Vamos fazer aqui a tabelinha olhando direitinho. Então, no primeiro quadrante, ó, seno positivo, cosseno positivo, certo? Então, no primeiro quadrante, cosseno é positivo, o seno é positivo, o cosseno também é positivo. No segundo quadrante, ó, cosseno positivo, cosseno negativo, que está à esquerda do zero. Então, segundo quadrante, seno positivo, cosseno negativo, tá? Terceiro quadrante é aqui, ó. Eu tenho cosseno negativo e tenho seno negativo. Então, terceiro quadrante, ambos são negativos. Quarto quadrante tá o cosseno à direita do zero, o seno para baixo do zero. Então, cosseno é positivo, o seno é negativo. Seno negativo, cosseno positivo, certinho? Então, tem que saber os sinais direitinho nos quadrantes, tá? Vamos usar isso muito logo mais à frente. Agora, vamos ver a medida do seno e do cosseno dos ângulos de extremidades, que são os ângulos de 0, 90, 180, 270 e 360. Aqui, ó, tá o 0, aqui tá o 90, que em radiano é π sobre 2, aqui tá o π, que é 180 graus, né? Aqui, ó, π 180 graus. Aqui eu tenho 270, que é o 3π sobre 2 em radiano. Então, e aqui também, onde está o zero, é o 2π, que é 360 graus, tá? Então, esses são os ângulos de extremidade: 0, 90, 180, 270, 360, que fechou a circunferência. Então, eu tenho o eixo das abscissas, que é o x, é o eixo do cosseno, o eixo do y, que é o eixo das ordenadas, que é o eixo do seno, certo? Então, vamos calcular o seno e o cosseno nos ângulos de 0, π, π sobre 2, 3π sobre 2 e 2π. Não esquecendo que π é 180, π sobre 2 é 90, 3π sobre 2 é 270, 2π é 360, tá? Então, nós temos que o cosseno está no eixo do x. Então, o cosseno aqui, ó, de 0 é 1, que lembra que eu falei que o raio do ciclo trigonométrico é 1? Então, se o raio do ciclo trigonométrico é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui tá à esquerda do zero é menos 1, aqui para baixo do zero é menos 1, tá? Então, no seno aqui é 1, o seno aqui é menos 1. O cosseno aqui é 1, o cosseno aqui é menos 1. Quando nós formos calcular seno no eixo do cosseno, que é no eixo do x, ele vai ser 0 aqui nas extremidades. Quando nós formos calcular o cosseno no eixo do y, vai ser 0 aqui, vai ser 0 aqui. Então, vamos lá. Olha, quero calcular o seno de 0. O seno de 0, estamos calculando aqui no eixo do x. Então, seno de 0 é 0. O cosseno de 0 é 1, tá? Vamos calcular agora o de 90, que é o π sobre 2. 90 graus está aqui no eixo do y. Então, eu quero seno de 90. Seno de 90 é 1. Agora, aqui, o
cosseno de 90, cosseno no eixo do y é zero. Zero. Agora, vamos para o π. O π vale 180. Então, eu quero seno de π. Seno no eixo do x é zero, tá? Cosseno de π é menos 1. Então, cosseno de π, menos 1. Agora, de 270. 270 tá aqui no eixo do y. O seno de 270 é menos 1. Cosseno no eixo do y é zero, tá? Agora, vamos para o 2π. 2π é 360 graus, né? Então, 2π tá aqui, a mesma coisa do zero. Então, o seno de 2π é zero. O cosseno de 2π é menos 1. Oh, desculpa, mais 1, né? Coloquei mais aqui, não precisava nem colocar o mais, mas é um positivo, tá? Cosseno aqui, um positivo. Agora, vocês não podem esquecer que π sobre 2 é 90 graus, π é 180, 3π sobre 2, 270, 2π, 360. Porque aqui na tabelinha eu coloquei em radiano, tá? Então, tá aqui bem claro. Vamos agora resolver umas expressões usando as definições que eu passei para vocês, né? Do seno, das extremidades. Então, eu tenho aqui 2 vezes o cosseno de 90, menos 3 vezes o seno de 270, dividido por seno de 270. Então, nessa expressão aqui, é só eu substituir o cosseno de 90 pelo valor dele, seno de 270 pelo valor dele, e aqui também o seno de 270 pelo valor dele. Então, vamos resolver aqui, ó. 2 vezes o cosseno de 90. Como eu disse para vocês agorinha, o cosseno de 90 é zero, porque o 90 tá no eixo do y, lá em cima da tabelinha, né? Zero. Menos 3 vezes o seno de 270. O seno de 270 é menos 1. Então, só substituir o seno de 70 por menos 1. Dividido por seno de 270, que acabamos de ver que é menos 1. Então, 2 vezes o zero é zero. Menos vezes menos é mais. 3 vezes 1 é 3. Isso aqui dividido por menos 1. Então, eu tenho aqui 0 mais 3 é 3, dividido por menos 1. Então, vai ser 3 dividido por menos 1, menos 3, tá? Vamos ver agora a letra B. Eu tenho 3 vezes o cosseno de 180, mais 2 vezes o seno de zero, dividido pelo seno de 90. Então, é só substituirmos o cosseno de 180, substituirmos o seno de zero, substituirmos o seno de 90. Então, vamos lá, vai ser 3 vezes cosseno de 180. Cosseno de 180 é menos 1, né? 180 tá no eixo do x, né? E tá à esquerda do zero, 180 menos 1. Mais 2 vezes o seno de zero. Seno de zero, o zero tá no eixo do x, lembra? Então, seno de zero é zero. Dividido pelo seno de 90. O 90 graus tá no eixo do y, lembra? Tá para cima do zero. Então, seno de 90 é 1, tá? Seno de 90, 1. Então, aqui eu vou fazer 3 vezes o menos 1, menos 3. Mais 2 vezes o zero, né? 2 vezes 0. Aqui vou repetir porque eu esqueci de multiplicar. 2 vezes 0, 0.
dividido por 1. Então, vai ser menos 3, mais, né? 2 vezes 0, 0, que eu tinha esquecido de multiplicar aqui em cima, né? Dividido por 1. Então, eu tenho aqui menos 3 mais 0, menos 3, dividido por 1, que dá menos 3, né? Menos 3. Então, aqui, duas expressões bem simples para dar uma treinada nos valores do seno e do cosseno dos ângulos de extremidade, correto?